Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, uma vez mais nós nos reunimos aqui na Capela do Santíssimo Sacramento da Paróquia São Judas Tadeu para celebrarmos esta Eucaristia nesta terça-feira. Como nós fazemos todas as terças-feiras neste horário, nós temos a Missa da Saúde, onde nós colocamos nas mãos de Deus a vida de nossos irmãos e irmãs enfermos, dos idosos, enfim, todas as intenções, e também com a bênção da água. Eu queria, neste momento, então, sugerir a vocês que nos acompanham através da rede social, na sua casa, coloque um copo de água na frente aí da seu celular, do seu aparelho, para que no final a gente possa abençoar esta água, já que também a palavra de Deus hoje nos revela que Jesus é a água viva e é dele que nós queremos saciar a nossa sede. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, nesse tempo quaresmal e também nesse tempo difícil pelo qual o mundo está passando, nós queremos celebrar a Eucaristia e depositar nas mãos de Deus toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Por isso, para melhor celebrarmos então esse grande mistério que Jesus nos deixou, vamos pedir perdão dos nossos pecados, pelas nossas omissões, pela nossa indiferença, pelas vezes em que nós duvidamos da presença libertadora de Jesus em nossas vidas. Pedir perdão pelo nosso egoísmo, pedir perdão pelas vezes em que nós não nos comprometemos com os mais necessitados. Olhando para a realidade de nossa vida, nós queremos pedir perdão, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e orações, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, que é rico em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Coloquemos neste momento nas mãos de Deus todas as nossas intenções. Quero colocar também o 7º dia de Manuel da Câmara, de todos os falecidos. Coloquemos nas mãos de Deus todos aqueles vítimas do coronavírus e de todos os outros tipos de enfermidade, tantos irmãos e irmãs que já partiram do nosso convívio, pelos doentes, pelos idosos, por todos aqueles que estão sofrendo. Coloquemos também nas mãos de Deus todos os profissionais da saúde que estão se dedicando com tanto amor, com tanto carinho para salvar vidas, pelos enfermeiros, médicos, pelas autoridades. Vejam, meus irmãos e irmãs, quantas intenções nós queremos neste momento oferecer a Deus Pai. E Ele, que conhece todas as nossas necessidades, certamente, segundo a sua vontade, irá nos atender. Ó Deus, que a fiel observância dos exercícios quaresmais
prepare o coração dos vossos filhos e filhas para acolher com amor o mistério pascal e anunciar ao mundo a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias o anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água de sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora, até que a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água, e ela chegava-me aos tornozelos. Medindo outros 500 metros e fez-me atravessar a água, ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água, ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse: viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto do rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 45. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está ao seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus,
e a obra estupenda que fez no universo. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando esta Eucaristia neste dia, nesse tempo de Quaresma em que nós estamos vivendo, somos motivados pela palavra de Deus, pela Eucaristia, pela oração e por tantos outros exercícios que a Quaresma nos propõe a nos aproximar ainda mais do Deus da vida. Um Deus que é um Deus que vê, um Deus que sente e um Deus que desce para nos libertar. Esse é o Deus da vida. Olhando para a nossa realidade hoje, que nós estamos vivendo, que aliás, certamente tomou toda a humanidade de certa surpresa, estamos assim, diante da realidade, um tanto pasmos. Mas isso certamente vai nos trazer uma grande lição para a nossa vida, para a vida de todos. E a palavra de Deus é essa palavra que nos inspira a confiança de um Deus que não abandona o seu povo, de um Deus que tem os seus critérios, de um Deus que tem o seu tempo próprio, que não é o nosso tempo,
mas de um Deus que quer acima de tudo a vida, e a vida em plenitude. E o acontecimento que o mundo hoje está passando, para nós de uma maneira especial aqui no Brasil, vem certamente um tanto de encontro com a própria campanha da fraternidade deste ano, que nos convida a viver a solidariedade e a promover a vida em todas as circunstâncias. Assim, para nós, não deixa de ser um grande alerta, não deixa de ser para nós uma grande interrogação no nosso coração, para que busquemos a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Certamente nos dias de hoje, muitas, mas muitas e muitas pessoas estão recorrendo à oração, às preces, fazendo suas novenas, implorando a Deus pela clemência, implorando a Deus certamente como aquele homem do evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir, que durante 38 anos estava ali sofrendo e não conseguia chegar à piscina para ser curado, porque ele tinha dificuldade de andar, necessitava da ajuda de alguém. Interessante que Jesus pergunta a ele, né? Tu queres ser curado? Parece uma pergunta um pouco assim, né? Lógico, certamente que ele queria ser curado, mas Jesus também queria que ele professasse a sua fé, que a sua fé fosse vivificada. E a fé só é vivificada quando realmente nós confiamos na presença de Deus, na certeza de que Ele pode nos curar, que Ele pode nos curar de todo sofrimento, de toda dor, de toda angústia, de todo medo. E o grande clamor e a grande pergunta que Jesus faz para nós hoje, certamente, é a mesma pergunta: vocês querem ser curados? Queremos, Senhor. Mas às vezes nós somos levados pelo medo, pela incerteza, pelas omissões e tantas outras situações, às vezes até de pecado, e que impede vivermos, de experimentar essa água viva que cura, que é o próprio Jesus. E Jesus devolve àquele homem a dignidade de filho de Deus. Esse é o Filho de Deus que nós acreditamos. Aquele homem, 38 anos, certamente ele já estava até um tanto acomodado diante da situação que ele vivia. Precisou Jesus chamá-lo, adverti-lo e questioná-lo: você quer ser curado? Lógico que eu quero ser curado, mas eu preciso de alguém, sozinho não consigo mais. Será, meus queridos irmãos e irmãs, que o que está acontecendo no nosso mundo de hoje não é essa mesma pergunta? Vivemos num mundo, numa sociedade, infelizmente, onde o sofrimento de tantos irmãos e irmãs não nos comove mais. Falta realmente o espírito de compaixão e de solidariedade, não abusando da realidade que nós estamos vivendo. Mas é bom a gente pensar também que existe no mundo de hoje, não de hoje, mas que existe no mundo um outro vírus que está matando milhares de pessoas todo dia, que é o vírus da fome, que é o vírus de milhares de irmãos e irmãs que não têm o direito de viver uma vida digna, e que às vezes nós nos tornamos insensíveis para essa triste realidade também. Será que não é hora de acordar para a vida? Todos nós, todos, as autoridades, os governos, os cristãos, não os cristãos, não importa, mas de olhar para o mundo com o olhar de Deus. E Jesus pergunta: vocês querem ser curados? Lógico que nós queremos ter uma vida digna, mas nós não conseguimos mais sair dessa miséria, dessa pobreza, sem a ajuda de outros.
E aí nós podemos tirar uma grande lição para a nossa vida. Com toda humildade, eu confesso que, logicamente, nós vamos passar esse momento terrível que estamos vivendo, mas precisamos acreditar, ter fé. Mas eu tenho plena certeza, plena certeza, a humanidade será outra quando superarmos esses acontecimentos. Não é possível continuar a mesma depois dessa grande lição de vida que nós estamos tendo por esse vírus, que nós não conseguimos nem vê-lo, e a prepotência humana acabou. Os homens que promovem guerra, os homens que constroem muros para impedir a migração daqueles irmãos e irmãs que buscam um espaço para viver, um espaço mais digno, estão sendo impedidos. A arrogância e a prepotência dos países mais poderosos, caiu tudo por terra. E caiu por terra não por uma bomba, por um vírus que a gente não consegue ver. Olha aí. Será que nem isso será lição para nós, para a humanidade? Logicamente será. Não é possível que o ser humano ainda vai continuar enxergando a realidade com o egoísmo, no acúmulo, no poder, no ter, só pensando em si mesmo, e não olhar para milhares de irmãos e irmãs que irão, esperamos que não, mas que irão continuar morrendo de fome, que não terão acesso à saúde, à educação, à moradia, aos bens necessários para as suas primeiras necessidades básicas. Por isso nós queremos pedir nesta celebração, abramos o nosso coração, façamos cada um a sua parte. Todos nós temos uma missão, todos nós temos um dever muito sério diante da vida e diante desses acontecimentos, e a palavra de Deus vai nos iluminar. E Jesus, que sentiu compaixão daquele homem que estava ali há 38 anos sofrendo, perguntou a ele: você quer ser curado? Lógico que eu quero ser curado. Peçamos a Deus que nós sejamos curados do medo, da omissão, da indiferença, do comodismo, da falta de solidariedade, da falta de tempo para com a família. Precisou um caos quase na humanidade para que você se voltasse um pouquinho mais para os seus filhos, para a sua família, e hoje você se sente trancado no seu apartamento, na sua casa, mas cuidando daquilo que é mais sagrado, a família, que o próprio mundo, que a própria sociedade egoísta tende a destruir. E agora nós temos tempo. Nós temos tempos até para rezar agora. E vamos rezar, e vamos pedir a Deus, que nós não somos nada, a nossa vida é um fio, que pode ser cortado num soprar, que pode ser cortado num piscar de olhos. Que todos nós possamos então viver a nossa fé, a nossa esperança e o nosso compromisso de lutarmos por um mundo, para lutarmos para superar esse momento difícil. Vamos vencer. Temos plena confiança, porque Deus não vai nos abandonar, nunca abandonou. A história da humanidade já passou por tantas e tantas tragédias, mas Deus não abandonou o seu povo, e temos toda a certeza que Ele não vai nos abandonar. Mas façamos a nossa parte. Pensemos um pouco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora nós vamos apresentar a Deus Pai nossas preces, para que o Deus da vida
nos atenda em nossas necessidades. Depois de cada invocação, vamos responder: Pai de bondade, ouvi-nos. Pai de bondade, ouvi-nos. Por toda a humanidade, que neste momento vive com tantas incertezas e preocupações, para que nunca perca a confiança no Deus da vida, rezemos. Pai de bondade, ouvi-nos. Pelos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, os cuidadores dos doentes, dos idosos, para que sejam protegidos de toda contaminação, rezemos. Pai de bondade, ouvi-nos. Por todos nossos irmãos e irmãs falecidos, especialmente aquelas vítimas desta epidemia, rezemos. Pai de bondade, ouvi-nos. Pelas pessoas que vivem na solidão, quantas pessoas sozinhas estão aí vivendo na solidão, para que não se deixem cair no desânimo, mas que encontrem nas famílias principalmente, e na comunidade a força para enfrentarem este momento, rezemos. Pai de bondade, ouvi-nos. Por todos aqueles que nos recomendaram nossas orações, quantas pessoas têm solicitado nossas orações e que estão colocando também os seus pedidos, suas preces, através da nossa rede social. Principalmente os doentes e os idosos, rezemos. Pai de bondade, ouvi-nos. Hoje os meios de comunicação estão noticiando a morte daquele padre italiano, já de uma certa idade, e que necessitava do aparelho para respirar. E parece que ao lado dele deu entrada um jovem, também nas mesmas circunstâncias, na mesma situação. E o padre cedeu seu respirador para que aquele jovem pudesse continuar vivendo. E o padre veio a falecer. Doou a sua vida. Quantas pessoas têm esse espírito cristão, a exemplo de Jesus, dar a sua própria vida para que o outro tenha vida. Por isso nós te pedimos, ó Pai, acolhei na vossa bondade esses pedidos e as preces que cada um trouxe no seu coração, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, agora e para sempre. Amém. Liturgia Eucarística. Neste ofertório, faça também o seu ofertório na sua casa, onde você está assistindo a transmissão desta Santa Missa. Oferece a Deus também sua vida, seu propósito, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você possui, mas acima de tudo a sua fé, a sua esperança, para que tudo seja transformado no amor de Deus por cada um de nós. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos, fruto do trabalho do homem que agora apresentamos, e para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos oferecemos, que vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, Senhor, possamos nós participar da vossa divindade. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso ofertório que colocamos no altar
junto com nossa vida, nossas alegrias e nossa esperança no Deus da vida, sejam elas aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o bem da igreja e de todos vós. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e salvação. Nós vos oferecemos, ó Deus, os dons que nos destes, para que estes sinais que manifestam vossa bondade e solicitude, para convosco nesta vida, sejam remédio para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pela penitência da quaresma, corrigis nossos vícios, elevais nossos sentimentos, fortificais nosso espírito fraterno e nos garantis uma eterna recompensa por Cristo, Senhor nosso. Por Ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores aqui na terra, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou nas mãos o pão, deu graças e o partiu. Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou nas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso bispo Tarcísio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição.
todos os que partiram desta vida, 7º dia de Manuel da Câmara, todos os falecidos, vítima do coronavírus, enfim, nossos parentes, amigos, benfeitores, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, nosso padroeiro, São Judas Tadeu, todos os santos e santas que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O cristão é, por excelência, o homem da esperança, porque acredita no reino de Deus, porque acredita, acima de tudo, no amor misericordioso do Pai. Nesta confiança, convido a todos para rezarmos juntos a oração perfeita que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Cristo ressuscitado, superando todas as adversidades da vida, superando até mesmo a morte de cruz, nos desejou a paz. Que essa paz esteja no coração de cada um de vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vamos receber não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a nossa vida. Bendito seja Deus para sempre. Jesus é a água viva, Jesus é a luz do mundo. Por isso ele mesmo disse, para a samaritana: se você soubesse quem é que te pede água, você é que iria pedir para mim. E depois Jesus também vai afirmar: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guardem para a vida eterna. Amém.
faça você aí na sua casa a sua comunhão espiritual. E eu rezo a oração própria para a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Passa um momento então de interiorização da sua comunhão espiritual. Oremos. Ó Deus de bondade, purificai-me e renovai-nos pelo sacramento que recebemos, de modo que sejamos auxiliados hoje e por toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem puder ficar de joelhos para a bênção do Santíssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Peço uma bênção a Deus neste momento, para a sua família, pelos doentes, por aqueles que estão distantes, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão na solidão, por todos aqueles que estão curando tantos irmãos e irmãs. Que a bênção de Deus chegue até cada um de vós.
Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar, que é o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e derramado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e renovado nesta terra de Santa Cruz. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Encerrando a nossa celebração, queria fazer uma oração para o tempo do coronavírus. Senhor Jesus, médico dos médicos, que curastes com amor os enfermos e nunca deixastes de acolher a todos, vinde em nosso encontro e o nosso socorro neste momento em que o medo nos aprisiona. Libertai-nos do mal da pandemia, que avança sobre o nosso Brasil e sobre o mundo. Acreditamos, Senhor, que tudo pode ser mudado pela força da oração. Olhai por todos aqueles que estão infectados com o coronavírus. Acolhei junto a Ti as almas de tantas vítimas desse vírus em todo o mundo. E libertai do medo os que se encontram catalogados por casos suspeitos. Concedei-nos a sabedoria para seguirmos as orientações necessárias, neste momento em que caminhamos lado a lado com o medo do contágio. Amado Jesus, que não nos falte a fé, a confiança e nem o discernimento, para nos prevenirmos contra o mal que assola este mundo. Auxiliai com toda a graça os profissionais da área da saúde, as autoridades científicas, para que descubram a vacina contra o coronavírus. Dai-nos tua mão e concedei-nos a paz e a serenidade neste momento tão difícil em que vivemos. Em Ti confiamos e em Ti refugiamos. Amém. Nossa Senhora, protetora dos enfermos, rogai por nós. Queria lembrar que o Papa convoca toda a humanidade, de uma maneira especial os católicos, para amanhã, 8 horas da manhã, no horário do Brasil, estarmos unidos com ele para a oração do Pai Nosso. Lá na Itália será ao meio-dia, mas aqui no Brasil, às 8 da manhã, porque tem uma diferença no horário, né? Então, às 8 horas da manhã, todos nós estaremos rezando junto com o Papa
o Pai Nosso, para que se descubra então a vacina, medicamento, para que supere esse momento tão difícil que a humanidade vive. E amanhã à noite, às 19 horas, estaremos transmitindo também ao vivo a Via Sacra aqui na nossa paróquia São Judas Tadeu, no Marapé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos em paz, que o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.